Bem, agora nós precisaremos fazer o desacoplamento de variáveis, né? Em alguns momentos talvez vocês precisem trabalhar com a representação, né, do sistema de vocês, em que uma variável, né, intermediária ou de saída esteja, né, associada a somente uma variável de estado, tá? Como que a gente consegue reconhecer? Quando eu tenho, né, a minha matriz A, né, que é uma matriz que possui somente a diagonal preenchida, eu sei que as minhas variáveis elas estão desacopladas. Isso significa o quê? Que o x1 ponto, por exemplo, só iria depender talvez lá só de x1. O x2 ponto iria depender só de x2, o x3 pontos iria depender só de x3, tá? Ou que eu tivesse lá a minha diagonal preenchida e uma matriz triangular inferior. Seria assim a menor redução que eu conseguiria, né, fazer no meu sistema e, digamos assim, o desacoplamento de todas as variáveis possíveis. Nem sempre isso pode ser possível, tá? Nós estamos aqui trabalhando com uma hipótese que terão alguns sistemas que vai ser possível você fazer o desacoplamento dessas variáveis e outros não. Bem, mas por que isso é interessante? Eu já tinha mostrado para vocês que nós podemos representar um sistema em espaço de estados, por exemplo, na forma canônica diagonal ou diagonal de Jordan, tá? Ali nós temos um desacoplamento de variáveis. Por quê? Eu só tenho o preenchimento ali da minha coluna, né, principal, no caso ali, né, a minha diagonal principal. Isso vai evidenciar que o meu x1, por exemplo, né, x1 derivado só depende de x1. O meu x2 derivado só depende de x2 e assim por diante. E ele não será uma composição, uma equação que vai depender, né? Que é o x1 ponto, por exemplo, depende de uma parcela de x1, depende de uma parcela de x2, depende de uma parcela de xn. Não. Desacoplamento das variáveis é quando, né, aquela variável ali que eu tenho intermediária de saída da minha equação de estados, ela só está dependendo de uma variável uma variável de saída, tá? Somente. Então, para que eu venha reescrever desta maneira, o que eu vou fazer, na verdade, é mudança de base novamente, né? Eu vou fazer o desacoplamento dessas variáveis através de uma mudança de base. Então, vamos lá. Para fazer a mudança de base novamente, né? Nós vamos sair de uma base x para uma base x asterisco, ou para uma base z. E aí eu já conheço, né, todo aquele procedimento para sair de uma base para outra, tá ok? Então, o que ele está me dizendo aqui é só isso, olha. Esta nova base da matriz A que eu irei encontrar, esta matriz A aqui, ela vai estar diagonalizada, ok? E eu terei a minha diagonal principal preenchida. E a matriz triangular superior e inferior será nula, ok? Edson, isso traz o que de informação para a gente? Simples. Significa que na minha matriz, né, diagonalizada, eu terei ali os valores, né, dos polos do meu sistema. E aí a gente já comentou, né, que algumas situações é interessante, que você consegue saber a característica do seu sistema, comparar com os tipos de entrada que ele está submetido, que foi aquele caso lá da ponte, da frequência, né, do vento na região e os polos da sua ponte, né, que você obtém no modelo matemático. Você tem que fugir, né, você tem que, de qualquer maneira, deixar os polos do seu sistema bem distantes, né, o máximo que você puder, da frequência dos ventos daquela região, porque senão levaria seu sistema para instabilidade. Então isso na verdade é o desacoplamento das minhas variáveis, ok? Ou diagonalização. E aí o que eu preciso fazer é o quê? Encontrar novamente uma matriz de transformação que eu consiga sair de qualquer base para esta base diagonalizada, para fazer o desacoplamento das minhas variáveis. Então aqui eu preciso encontrar a minha matriz de transformação para chegar lá, tá ok? Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, a equação, né, nessa minha matriz A, eu terei ali os autovetores, que é composto por cada coluna, e se eu já faço ali a minha diagonalização, né, eu vou ter os autovalores, né, que são os valores dos meus polos na diagonal, né, na diagonal principal. Mas essa minha matriz A, quando eu faço, né, a determinante, né, de lambda i menos a, este lambda aqui é só a variável que nós estamos trabalhando aqui dos altos valores, tá? Quando eu faço, né, determinante de lambda i menos a,
eu consigo encontrar a equação característica do meu sistema. Só lembrando para vocês, como nós vimos, né, em outras representações, a minha matriz A ela dependia dos coeficientes da minha equação característica. Logo, através de uma operação matricial, eu consigo sair da matriz A e chegar na equação característica, que seria o caminho inverso. Como que eu faço isso? Dessa maneira, né? Dizendo que a determinante de lambda I menos A, ele vai me dar o polinômio que descreve a minha equação característica. Como nós costumamos trabalhar no domínio da frequência, né, e o Laplace utiliza o S como variável, eu já coloquei aqui que o polinômio da minha equação característica no domínio da frequência vai ser igual a S, que é a variável que eu vou estar trabalhando, multiplicado por uma matriz identidade, tá? Isso daqui é a matriz identidade. Qual é a dimensão da matriz identidade? É a mesma dimensão que eu tenho na minha matriz A. Lembrando para vocês que a minha matriz A é a minha matriz de estados, tá ok? Então, desta maneira, eu consigo chegar na minha equação característica. Se eu tenho a minha equação característica, com toda certeza eu consigo chegar nos polos, né? Basta analisar as raízes dessa equação característica, que serão os meus polos, tá ok? Então é dessa maneira que nós iremos trabalhar para encontrar essa matriz de transformação, que eu consigo fazer o quê? A diagonalização, ou o desacoplamento das minhas variáveis. Desta maneira, a minha matriz de transformação P, para eu sair de qualquer base e colocar agora a minha matriz A diagonalizada, de forma que os polos venham ficar na diagonal, né? Na minha diagonal principal, eu vou utilizar essa matriz aqui, ó, de transformação. Essa matriz de transformação ela é composta pelos meus polos, né? E na álgebra, geralmente, nós utilizamos os lambdas para indicar os altos valores, né? Mas para a gente aqui em controle e automação, são os nossos polos que nós iremos utilizar. Então, por exemplo, aqui eu tenho N polos. Aí eu teria lá o polo 1 elevado a 0, o polo 2 elevado a 0, o polo 3 elevado a 0, o polo 4 elevado a 0, até o polo N elevado a 0. Essa seria a minha primeira linha da minha matriz de transformação. A segunda linha da minha matriz de transformação, o meu polo 1 elevado a 1, o meu polo 2 elevado a 1, o meu polo 3 elevado a 1, até o polo N elevado a 1. Na terceira linha, os meus polos ao quadrado. Depois, na próxima linha, meus polos ao cubo, depois os meus polos à quarta, e assim por diante, né? Seria ali a quantidade de polos que eu teria, até, né, n-1. n-1 seria, né, a ordem do seu sistema menos 1. Se a ordem do seu sistema é igual a 5, você terá 4 linhas para preencher nesta matriz de transformação. Então, uma vez que eu tenho, né, essa matriz de transformação, eu sei sair de qualquer base para esta base diagonalizada, né? Fazer o desacoplamento dos meus vetores. Eu já sei calcular a n, já sei calcular bn, já sei calcular cn. Então vamos colocar em prática, ok? Exemplo, né? Seja um sistema dinâmico cujo modelo matemático é uma EDO, né, linear, igual a x derivada segunda mais 5x derivado mais 4x igual a f de t. Onde f de t é a entrada e x de t é a saída. Pede-se, né, a representação no espaço de estados. Letra B, desacoplar as equações de estados, tá ok? Então na letra A ele está pedindo para eu representar em espaços de estados. Na letra B ele quer que eu venha fazer o desacoplamento dessas variáveis, ou seja, a diagonalização, ok? Neste nosso caso aqui nós iremos, né, utilizar a base canônica controlável. Ah, Edson, e como que eu vou fazer isso? Pela matriz de transformação. Nós não iremos utilizar a fórmula que nós vimos lá atrás, da matriz diagonal, canônica diagonal, ok? Poderíamos? Poderíamos, mas neste caso aqui, pelo exercício, vamos utilizar a matriz de transformação. Então, olha só, né? As variáveis de estados, x eu chamei de x1, a derivada de x eu chamei de x2, tá ok? Então, eu sei que derivando aqui, eu sei que x derivada segunda é igual a x2, né, derivada primeira, ok? São as equações que eu estou montando para chegar na representação em espaços de estados. Eu tenho aqui as minhas equações, né? X derivada segunda mais 5x derivado mais 4x é igual a f de t. A partir daqui eu vou fazer as minhas substituições. Onde eu tiver x, eu coloco x1.
Onde tiver x derivada primeiro eu coloco x2 e onde tiver x derivada segunda eu coloco x2 derivado, ok? Fazendo isso eu chego nessa minha equaçãozinha aqui, ó. Cadê a minha equação? Tá aqui, ó. Ó, x derivada segunda eu sei que é igual a x2 derivado menos, né, 5x derivado menos 4x. Eu sei que x derivado aqui, ó, eu vou utilizar o x2 e 4x aqui menos 4x eu vou utilizar, né, menos 4x1. Basta fazer esta substituição, ó. Fazendo esta substituição, eu cheguei na minha equação. x2 derivado é igual a menos 4x1 menos 4x2 mais f de t. E quem é x1 ponto? Eu sei que x1 ponto é igual a x2, tá ok? Então, continuando, vamos lá. Se eu já sei que x1 ponto é igual a x2 e x2 é igual a menos 4x1 menos 5x2 mais f de t, basta agora jogar na minha equação de estados, ok? Jogando aqui na minha equação de estados, olha, eu cheguei nesta relação aqui, ó. Quem é x1 ponto? É igual a x2. Nós já vimos que nós tínhamos esta relação aqui, ó. E quem é x2 ponto? É menos 4x1 menos 5x2 mais 1 f de t. Então eu já tinha aqui, ó, a minha equação. Fiz a representação, né, quando eu tenho, né, quando eu monto o meu espaço de estados, né, através das minhas equações, eu sei aqui que a minha matriz y ela vai sair uma matriz identidade, né? Se eu só tenho ali uma função de transferência ali, eu posso optar por só trabalhar com uma linha em C. Eu só estou dizendo aqui que eu só estou pegando uma variável de saída, tá ok? Então, 1 e 0, x1, x2 mais 0, f de t. Ok, Edson, beleza. Você então representou o seu sistema, né? Fez uma representação em espaços de estados numa base qualquer. Neste nosso caso aqui, esta base qualquer que nós estamos trabalhando aqui, ela também coincide em ser na canônica controlável, tá? Mas aqui não existe, digamos assim, sempre que nós pegamos e representamos nosso sistema na base, né? Na base em espaços de estados, numa base qualquer, partindo das equações, não significa que ela vai estar na canônica controlável não, tá? São coisas diferentes. Aqui tivemos esta coincidência, ok? Representei, ok. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é eu encontrar, né, a minha matriz de transformação. Mas para encontrar a minha matriz de transformação, eu preciso encontrar os polos do meu sistema, tá? E os polos do meu sistema, neste caso aqui, é menos 1 e menos 4. Aí você vai perguntar, mas Edson, da onde que você tirou menos 1 e menos 4? Vou pegar ela aqui, ó. Ela está mais fácil, né? Se eu aplicasse o Laplace aqui, ó, esquece esse x2 ponto aqui, eu teria x derivada segunda menos 5x derivada primeira menos 4x. Se eu passar o menos 5x e o menos 4x para o outro lado aqui, eu vou ter tudo positivo. X derivada segunda mais 5x derivada, né, mais 4x igual a f de t. Se eu faço o Laplace de tudo isso, né, eu sei que de um lado eu teria lá, né, o x de s multiplicado por s ao quadrado mais 5s mais 4. Isso considerando que as condições iniciais seja igual a zero, ok? Tudo isso igual a f de s, né? E aí se eu quero, né, a função de transferência, né, de saída sobre entrada, eu sei então que f de s sobre o x de s seria 1 sobre s ao quadrado mais 5s mais 4. Então ali eu teria a minha equação característica. Pela equação característica eu consigo chegar nos polos, ok? Seria uma das opções, ok. Mas aqui eu optei por trabalhar o seguinte, né, o determinado conceito. Eu consigo chegar no polinômio da minha equação característica utilizando a determinante de SI menos A, que nós vimos anteriormente, né? Nós já sabemos que a nossa matriz A está vinculada, né? O seu preenchimento está vinculado à equação característica. Então, nós podemos fazer o caminho inverso, tá ok? Então, né, os meus polos, ó, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n, representam os meus polos, que eu irei encontrar de que maneira, né? A equação característica vai ser dada pela determinante de SI menos A. Então, o que eu fiz? Ó, eu utilizei esta relação para encontrar
o polinômio que descreve a minha equação característica. Então aqui, ó, lambda i menos a, sendo que eu estou trabalhando com S, né? Si menos a, porque eu já estou trabalhando no domínio da frequência. Então eu peguei S, multipliquei por uma identidade, menos a minha matriz A. Ok? A matriz A nós já tínhamos encontrado anteriormente. Continuando aqui, ó, como que ficou, né? S vezes 1, depois S menos 0, aí depois eu tenho aqui, né, 0 menos 1, depois eu tenho aqui 0, menos 4 dá mais 4, depois eu tenho S, menos 5 dá S mais 5. Fazendo aqui então a determinante, eu tenho S menos 0 multiplicado por S mais 5, menos, né, menos 1 multiplicado por 4, né, que daria menos 4. Logo, a minha equação característica é S ao quadrado mais 5S mais 4. A mesma que nós encontramos lá anteriormente, quando eu falei para vocês fazerem a transformada de Laplace daquela EDO, diretamente e considerando as condições iniciais igual a zero. Ok? Logo, eu sei que os meus polos correspondem a menos 1 e menos 4, ou menos 4 e menos 1. Ok? Já encontrei então os meus polos. Se eu encontrei os meus polos, né, eu consigo agora montar a minha matriz de transformação. A minha matriz de transformação vai ser, aqui o autor escolheu que o primeiro polo é menos 4 e o segundo polo é menos 1. Então ele colocou menos 4 elevado a 0, menos 1 elevado a 0, depois menos 4 elevado a 1 e menos 1 elevado a 1. Ok? Esta é a minha matriz P de transformação. Bem, se eu tenho a minha matriz P de transformação, como que eu vou encontrar a minha nova matriz A? A minha nova matriz A é a matriz P de transformação inversa multiplicado pela matriz A antiga multiplicado pela matriz P de transformação. Ok? Logo eu encontro a minha nova matriz. Olha, ele realmente fez a diagonalização aqui da minha matriz, fez o desacoplamento das variáveis. Esta é a nova matriz A. Então eu posso reescrever o meu sistema desta maneira aqui, ó. X asterisco derivado, que seria, por exemplo, Z, né? Z ponto, né? Esta nova base que eu estou representando é igual a minha nova matriz A, multiplicado, né, pelo vetor da minha variável de estados, nesse caso aqui um novo conjunto de variáveis de estados, que ele chamou, né, de X asterisco, poderia chamar de Z, ok? Mais, né, minha matriz de transformação vezes a B antiga, né? Daqui já vai sair a minha nova matriz B. E aqui vai sair a minha nova matriz C, tá ok? Então, essa representação, eu tenho que X, né, X derivado, né, asterisco, na minha nova base é a minha nova matriz A multiplicado por X asterisco mais menos 1/3, né, na primeira linha e mais 1/3 aqui na segunda linha multiplicado por F de T. Aqui é a minha nova matriz B. E aqui eu tenho a minha nova matriz C, tá ok? Então, olha só, vou comparar. Esta é a minha nova representação, né, diagonalizada, nesta nova base, com o desacoplamento, né, das minhas variáveis. E esta daqui é a representação antiga, na minha base antiga. Então notem que eu consegui utilizar novamente o conceito de transformação de bases, neste caso aqui agora para fazer o que? A diagonalização, o desacoplamento das minhas variáveis, tá ok?